Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Tiago Paulino e Dígina Torres. Olá, eu sou Dígina Torres. E eu sou Tiago Paulino. Está no ar a 10ª edição do podcast Por Trás da Mídia. O tema de hoje é um assunto polêmico e considerado tabu em diversos meios. Porém, com a chegada do mês de setembro, dedicado à prevenção do suicídio, sentimos a necessidade de conversar com vocês sobre esse tema, que é também um tema de saúde pública. Estados Unidos, 1994. Algo comovedor acontece no enterro do jovem Mike M., de 17 anos. Seus pais distribuem para amigos e familiares cartões com lindas fitas amarelas. A cor era uma referência ao carro Mustang, uma das paixões de Mike, mas também o veículo do qual Mike tinha utilizado para cometer suicídio. Desde então, o laço amarelo se tornou um símbolo da prevenção ao suicídio. Brasil, junho de 2019. Um videoclipe é postado no YouTube com um forte depoimento no seu início. Nesse depoimento, alguém grava o que parece ser um áudio de WhatsApp, dizendo que não aguenta mais o peso do mundo, não aguenta mais sofrer. Colado nessas palavras, entra a música Amarelo, do rapper Emicida em parceria com as cantoras Maju e Pablo Vittar. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo. No vídeo, enquanto Emicida usa versos para recarregar a força de muita gente, são mostradas histórias de superação de pessoas que vivem no complexo do Alemão. Nesses dois cenários, uma mesma preocupação. Precisamos quebrar o tabu e conversar abertamente sobre como enfrentar o suicídio. No Brasil, desde 2015, o mês de setembro tem sido adotado para trazer ao público o debate dos sintomas e formas de prevenção deste grave problema. E esse é o tema da edição de Por Trás da Mídia. Para iniciar a nossa conversa, trouxemos o psiquiatra Levi Gama, da Clínica Equilíbrio, que chamou a atenção para alguns mitos e tabus que envolvem o suicídio. Olá, tudo bem? Meu nome é Levi Gama, eu sou médico, sou formado pela Universidade Federal de Sergipe, tenho pós-graduação em psiquiatria pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e sou membro da Associação Sergipana de Psiquiatria. Estamos aqui hoje para falar sobre suicídio, que é um fenômeno complexo e multideterminado. Mas por que precisamos falar sobre suicídio? A resposta é simples, porque é um momento de derrubar tabus. É um momento de compartilhar informações e assim ajudar na redução das taxas desse ato. A Organização Mundial da Saúde faz uma estimativa de que a cada ano cerca de 1 milhão de pessoas cometerão suicídio. E isso leva a uma estimativa de que a cada 40 segundos uma pessoa comete o ato. A cada 3 segundos uma pessoa faz uma tentativa, o que leva a uma perspectiva de aproximadamente 1.000 mortes por dia. O Brasil não fica longe dessas estimativas. 11.000 pessoas tiram a própria vida por ano no Brasil devido ao suicídio. Quando a gente vai falar a diferença entre homens e mulheres com relação à intenção suicida, existe uma diferença. Os homens, eles utilizam meios mais letais, ou seja, 3 vezes mais óbitos ocorrem entre o sexo masculino. E entre esses meios, eles usam armas de fogo, enforcamento, salto de lugares altos. Porém, as mulheres, elas ocupam 3 vezes mais as tentativas de suicídio. E elas utilizam meios mais brandos, como intoxicação autoinfligida, por exemplo. Porém, quando a gente fala de suicídio, é preciso diferenciar alguns conceitos. Existe a ideação, a tentativa e o suicídio. A ideação é o pensamento de morte, é o pensamento de tirar a própria vida. A tentativa é um ato, eu vou fazer algo, eu vou planejar algo, é a tentativa, é o ato. E o suicídio é o óbito devido a essa tentativa. Existe uma pirâmide que traz que aproximadamente a cada 100 habitantes, 17 vão idealizar, vão planejar, vão pensar. 5 vão planejar, vão criar um plano específico, né? E a cada 100, 3 vão tentar e 1 vai ser atendido no pronto-socorro.
Dentre os mitos que a gente falou, né, alguns são muito importantes da gente desmistificar. Como, por exemplo, o simples fato de falar sobre suicídio aumenta o número. Errado, isso é um mito, é muito oposto, as evidências mostram o contrário. Quanto mais nós falamos, quanto mais divulgamos conhecimento a esse respeito, a gente consegue diminuir as taxas. Quem ameaça vai fazer? Não, nem sempre, né? Quem ameaça nem sempre vai fazer. Mas quem ameaça nos dá o quê? Nos dá pistas, né? De que o suicídio nem sempre é impossível, nem sempre acontece sem aviso. Vai haver pistas, vai haver evidências. Quem tenta ou comete suicídio tem alguma perturbação mental falso. Não é necessário uma doença psiquiátrica prévia para haver uma tentativa de suicídio. Então, quando a gente fala dos fatores que podem levar a uma pessoa a cometer o suicídio, ou a tentar o suicídio, a gente encontra as separações conjugais, a gente encontra as rejeições afetivas ou rejeições sociais. Podemos pensar nesse contexto de psicopatologia psiquiátrica prévia, uma alta recente, uma melhora de humor, né? Uma melhora de humor repentina, perda de emprego, uma modificação de uma situação econômica, de uma situação financeira, a vergonha, o medo de ser descoberto, a gravidez indesejada. Porém, alguns fatores também nos protegem com relação à intenção, ao planejamento suicida, como a ausência de um transtorno mental, o senso de responsabilidade com a família, um suporte social positivo, a religiosidade, o fato de estar empregado, uma satisfação com a própria vida, a presença de crianças dentro de casa é um fator de proteção, uma capacidade de resolutividade, uma resiliência maior é um fator de proteção, um teste de realidade intacto, uma relação terapêutica positiva. Então são fatores que nos protegem. Ou seja, falar ajuda a aliviar a nossa angústia, nossa tensão, e isso ajuda a diminuir o risco. Porém, quando falamos de suicídio, também temos que pensar em um termo que está sendo bastante utilizado, que é a pós-venção. A pós-venção, ela faz a referência a cuidar daqueles que ficam, né? É destinada a promover ações aos enlutados por uma pessoa que cometeu o suicídio. O luto de pessoas que perderam algum ente querido é um luto mais difícil, porque ele está entrelaçado de várias questões, principalmente a culpa, dos motivos que levaram aquela pessoa a cometer aquele ato que levou ao óbito. Portanto, falar sobre suicídio é algo bastante útil, é algo bastante imperativo, porque a cada ano os índices só aumentam. Portanto, se você conhece alguém que esteja sofrendo, ou se você está sofrendo, se você está passando por algum momento muito difícil em sua vida, busque ajuda. Busque ajuda de pessoas que são capacitadas a te acolher. No sistema público de saúde, nós temos os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, por exemplo. Ou você pode buscar as unidades básicas de saúde, mas também tem as urgências psiquiátricas, aqui no estado da urgência psiquiátrica lá do Hospital São José, que ela é uma parceria público-privada. Ou então procure os próprios profissionais particulares, tá bom? Falar sobre suicídio é muito importante, porque impacta diretamente a vida das pessoas, tanto daquelas que estão sofrendo, quanto aquelas que ficam e também vão sofrer, ok? Contem comigo. Abraço. Nós achamos importante também trazer para vocês o depoimento de uma pessoa que passou por uma situação como essa. Porém, nós concordamos e acordamos em não identificar essa pessoa. Essa pessoa falou que poderia gravar o áudio, mas achamos melhor que ela não se identificasse. Então, é um assunto que a gente precisa, de fato, conversar, e é importante a gente se colocar, sobretudo, no lugar de escuta. Oi, Digna. Primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, minha opinião, a importância sobre se falar do tema de suicídio. Eu vejo da seguinte forma, se falar sobre saúde mental.
muito pouco valorizada, considerada frescura em muitos casos. Vou ser sincero, quando eu era bem jovem, bem mais jovem, também achava que era frescura, que a pessoa por si só tinha capacidade de ser forte, que não existiam necessidades que enfraquecessem a mente de uma pessoa. Mas eu descobri da pior forma possível que a história não é bem essa. Eu fui casado durante alguns anos, minha companheira não tinha os seus problemas, vamos assim dizer. Não querer muito entrar no mérito de falar de terceiros. A gente teve uma separação um tanto torturosa, fazendo de eufemismo. Mas eu não soube lidar. Depois de 4 anos, eu acho que hoje eu aprendi. Eu surtei, fingia para os outros que estava tudo bem, estava tudo ótimo, que eu era forte, que eu era capaz, que nada daquilo me afetava, mas chorava pelos cantos, tinha crises de pânico, a solidão me apertava e chorava, eu só fazia chorar escondido. Eu não queria mais sentir nada daquilo que eu sentia. Comecei a me envolver com drogas. Uma coisa que eu senti muito falta, que assim, quando a gente está bem, todo mundo é amigo, todo mundo está junto. A gente está feliz quando se sente próximo dos outros. E a vontade de morrer surge muito do medo da solidão. Não só a solidão da companheira, mas a solidão de todo mundo. É fácil falar, difícil é conseguir, aprender a se amar. Mas nossa sociedade não trabalha numa construção do indivíduo que se autovalorize, mas sim do indivíduo autodependente dos outros. A mídia gera isso. As pessoas tinham que focar muito em se amar. É bem floreios da palavra, mas é a mais pura verdade. Qual o papel da religião na valorização da vida? Até que ponto ter alguma fé ajuda a enfrentar esse problema do suicídio? Conversamos com Paulo Iocanã, que atua no movimento espírita junto a jovens com o projeto Semeamar, que promovia cine-debates a partir do curta Agora Já Foi, que tratava de temas como suicídio e aborto. Olá, queridos e queridas ouvintes. Aqui quem fala é Paulo Iocanã e eu sou de João Pessoa, na Paraíba. E desde já quero agradecer o convite de poder falar um pouco com vocês a respeito de um tema muito importante e grave na nossa sociedade, que é o suicídio. Neste mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio e é muito importante a gente trocar ideias sobre isso, porque ela impacta diretamente as nossas vidas. Muitas pessoas passam por dificuldades, na verdade todos nós passamos por dificuldades. O que diferencia muito é exatamente como cada um de nós responde a essas dificuldades. E a religião, ela tem como finalidade sempre fazer melhor a pessoa, seja qual for a religião, né? Ela tem que oferecer para as pessoas alguma esperança, né? Alguma visão de mundo diferenciada, mais espiritualizada, a fim de que as vicissitudes, que os problemas materiais, especialmente, eles não venham a perturbar, a criar comoções que venham realmente a nos deixar muito abalados e sem perspectivas de vida. Então a religião, ela deve oferecer essa fé,
né, essa esperança em dias melhores, e isso certamente contribui e ajuda as pessoas na superação de suas dificuldades, né? A religião, ela é sem dúvida um fator de proteção para que a pessoa não venha cometer o autocídio, né, ou tirar a própria vida diante das suas dificuldades. Entretanto, é muito importante que a gente tenha em mente que a religião por si só, ela não é suficiente. É preciso que ela esteja aliada a outras tantas estratégias, né, de tratamento, de ajuda. Aí entram psicólogos, psiquiatras, algumas pessoas precisarão tomar remédios, né, indicados pelo psiquiatra. Entra também a família, os amigos, né? Então existe toda uma rede que precisa estar aliada, né, alinhada para que possa haver realmente uma ajuda efetiva. Como eu sou espírita, aí eu queria trazer um outro olhar, né? Bom, primeiro, do lado material, né, nas ciências, foi já verificado que aproximadamente 90 ou até mais dos casos de suicídio têm como causa transtornos mentais, que são diagnosticáveis e tratáveis. Portanto, nós podemos cuidar, podemos auxiliar, podemos evitar muitos casos, porque eles têm tratamento. Esse é o primeiro detalhe importante. As pessoas precisam saber que podem ser tratadas. Do ponto de vista espiritual, né, o próprio Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele traz depoimentos de espíritos que se suicidaram, né? Então, como a morte não existe, a morte é uma porta falsa, né? Porque nós destruímos tão somente o corpo físico. Neste caso, como a vida continua, o relato dos espíritos que se suicidaram traz pelo menos 3 questões que são semelhantes. A primeira delas é a decepção de ainda se verem vivos, né? Portanto, não conseguindo alcançar o objetivo que era acabar com o problema. O segundo é que eles veem agora a sua dificuldade, o seu problema aumentado com a dor moral. E a terceira questão é que eles depois verificam que, se tivessem um pouco mais de paciência, se pudessem recorrer a um amigo, alguém para auxiliá-los, aquela dificuldade que o levou, né, ao suicídio, ou digamos, aquela causa preponderante, né, já que são muitas causas, a gente nunca deve atribuir o suicídio a uma única causa, né, mas aquilo ali teria passado caso houvesse um pouco mais de paciência. Então, nessa perspectiva, com essas informações, a gente gostaria de finalizar dizendo que jamais o suicídio ele será a solução para algo, jamais. Eu sei que você que me escuta agora pode estar passando por problemas de grande dimensão para você, né? Mas procure ajuda, porque de fato o que vale realmente é a gente continuar vivendo, superando as dificuldades, aprendendo com elas. Um grande abraço a todos e a todas. Na certa fé em uma força superior regida pelo amor é algo presente na maioria das religiões. E isso com certeza conforta os nossos corações. Para o sofrimento do mundo, para os sofrimentos que temos também nas relações, mas uma coisa é preciso chamar a atenção. Procurar ajuda médica e especializada é algo essencial. Escutar o próximo também é fundamental para perceber sintomas como depressão e um isolamento excessivo. Sabe aquele amigo que às vezes esteja passando por um momento difícil
e que está isolado até demais, não interage nos grupos, fica recluso demais, talvez seja a hora de conversar um pouco com ele e até encaminhá-lo para alguma ajuda médica. Vale aqui divulgar também o trabalho do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, uma instituição bem bacana e que tem feito um trabalho lindíssimo. O CVV funciona assim, você liga e conversa sobre suas dores. O número do CVV é 188 e no site cvv.org.br tem um chat que é possível também interagir para poder buscar conselhos e tentar desabafar também. Além do que foi apresentado através desses depoimentos, é importante que nós, enquanto profissionais da comunicação, da mídia, que a gente também quebre esses tabus e procure especialistas, que a gente busque conversar com o nosso leitor, ou com o nosso ouvinte, ou com o nosso espectador, que seja, sobre essa questão desse tema do suicídio, não só do suicídio, mas também da saúde mental, que é um tema muito importante e imprescindível. Vale destacar também que a gente precisa entender, compreender esse recorte das pessoas que fazem parte desse grupo, sobretudo que há um recorte também que é atravessado pela questão de classe, pela questão de raça e pela questão da sexualidade. Nós precisamos conversar sobre isso. O ilustre sergipano dessa semana adotou a arte da escrita na sua vida e traz um tema bem pertinente. Como é que é ser homem nos dias de hoje? Vivemos em uma sociedade onde o machismo ainda é uma realidade e somos muitas vezes condicionados a não falar o que sentimos. O sergipano ilustre é o Michel Oliveira, jornalista que escreveu O Sagrado Coração do Homem. Michel contou um pouco da sua trajetória e como a escrita conseguiu transformar o cotidiano em boas histórias. Olá, ouvintes do Por Trás da Mídia, eu me chamo Michel de Oliveira, sou natural de Tobias Barreto e atualmente eu resido aqui em Aracaju. Eu sou escritor e desde antes de publicar meus livros eu já era escritor, porque tudo que eu faço, profissionalmente ou não, está ligado à escrita. Eu sou formado em jornalismo e eu sempre trabalhei nas áreas de assessoria e de redação de jornal, sempre com a parte do texto. Então eu sempre fui muito ligado ao textual e isso veio porque desde criança eu fui um leitor e a partir do momento que eu me formei leitor, eu também comecei a escrever. No começo eu não escrevia nada com pretensão literária, eu escrevia cartas, textos para me corresponder com os meus amigos e isso me fez pegar gosto pela escrita e se tornou uma motivação de vida. Então hoje a escrita ela está ligada a basicamente todas as coisas que eu faço, no nível pessoal, profissional. Eu também fui fazer mestrado e doutorado, então isso exige uma carga de leitura e de escrita muito grande. Então todas as motivações que eu tenho levado na vida, elas estão ligadas à escrita. E aí foi em 2017, quando eu tinha finalizado o mestrado, que me veio perceber que eu estava sempre escrevendo coisas por demanda. Então eu estava escrevendo matérias de jornal, textos de assessoria, artigos acadêmicos, sempre por motivações que tinham muito de mim, mas que elas eram mais para cumprir uma obrigação. Então quando eu me dei conta disso, me veio uma crise muito grande, eu quero escrever um livro sobre as coisas que eu vejo, que eu acredito, que me incomodam, que me motivam. E foi assim que nasceu o meu primeiro livro, chamado Cólicas, Cãibras e Outras Dores, que foi publicado em 2017. É um livro de contos que fala muito sobre as dores do cotidiano, o silenciamento, fala sobre os incômodos que a gente tem, muitas vezes não tem como expressar, e tem um olhar muito para o dia a dia. Então tem uma carga muito grande da minha experiência como repórter, de ficar olhando o cotidiano, vendo as histórias que estão ao redor, e essa experiência como repórter ela vem muito nesses contos do primeiro livro. E isso, ao materializar, ao escrever o Cólicas, me abriu a possibilidade de
que sim, eu gostaria de continuar escrevendo ficção. E aí foi quando eu comecei a levar mais a sério o ofício de escritor de ficção. E aí, em 2018, eu lancei o meu segundo livro, intitulado Sagrado Coração do Homem, que fala basicamente sobre as questões ligadas ao machismo, ao que a gente entende pelo homem. A figura central dos contos são os homens e os problemas que eles enfrentam e os problemas que também eles causam. Muitas vezes por causa, como eu já falei, do machismo, da violência, do medo, da impossibilidade muitas vezes de se expressar. E também é um livro de contos. O conto é a minha base de escrita. Eu gosto muito do conto, eu gosto da forma breve, porque ela possibilita uma dinâmica maior, tanto de escrita quanto de leitura. Então eu acho também que o conto hoje, nesses tempos corridos que a gente vive, cada um com várias demandas para fazer, acredito no conto como uma possibilidade de sedução para a leitura. Então, o conto como uma história que começa e termina nela mesma, e a pessoa pode ler e, naquele instante que está lendo, conseguir ter uma conexão com aquele universo que o conto apresenta. Então, eu tenho desenvolvido vários projetos, agora relacionados à escrita. Tenho algumas coisas guardadas na gaveta para publicação assim que a pandemia passar. Então, tenho um outro livro de contos que fala sobre tecnologia. Tenho uma novela para ser publicada assim que possível. Então, eu peguei gosto pela escrita de ficção e tenho me dedicado muito a isso. E é algo que me motiva principalmente pela possibilidade de diálogo com o outro. Então, a ficção, para mim, é essa possibilidade de eu expressar as coisas que eu sinto, e é muito gratificante quando aquelas coisas reverberam no outro. Então, alguém lê aquelas histórias e elas fazem sentido para além de mim. Então, eu acho que o grande trunfo da ficção é esse. É conseguir falar de coisas muito particulares e transformar aquilo em uma história mais ampla, que traz outros olhares, traz outras perspectivas. E é isso que tem me motivado. Então, eu digo sempre, leiam, procurem um gênero que vocês gostem, procurem um autor, uma autora que vocês gostem, e principalmente leiam autores contemporâneos, autores vivos. E como nós estamos aqui falando em um podcast sergipano, que leiam autores e autoras do nosso tempo, porque é muito importante saber o que está sendo produzido agora e conversar com essas pessoas, tanto para saber o que tem motivado elas, quanto para fortalecer esse circuito da literatura e da escrita que ainda precisa ganhar muito fôlego no nosso país. Então é isso, muito obrigado pela atenção, agradeço a Disney e a Marco pelo convite e vamos continuar contando nossas histórias. Um cheiro. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados e otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. O fato dessa semana foi a decisão judicial que obrigou o site de notícias do jornal GGN a retirar uma série de reportagens do ar. As matérias foram escritas pelos jornalistas Luiz Nassif e Patrícia Feierman, que obedeceram à decisão judicial e, infelizmente, tiveram que retirar as reportagens do site. Para os órgãos de imprensa e jornalistas de tudo quanto é canto, foi censura pura.
Para a Justiça do Rio de Janeiro, o site transbordou os limites da liberdade de expressão. O motivo do conflito de interesse foi a venda de uma carta de crédito do Banco do Brasil para o BTG Pactual. A carta valia quase 10 vezes mais. O BTG pagou 370 milhões. O valor da carta, 3 bilhões. A tentativa de proibir que essa informação fosse divulgada pelo jornal GGN não deu muito certo. A frase, abre aspas, tem um papo rolando de que é proibido falar que o banco BTG Pactual, da qual um dos fundadores é o ministro Paulo Guedes, comprou uma carta de crédito por 370 milhões de reais, um valor real que era quase de 3 bilhões. Entrou para o Trend Topics do Twitter e se tornou um dos temas mais comentados nas redes sociais nos últimos dias, e provavelmente continuará, caso essa decisão seja mantida. Apoio Cultural. Workshop Comunicar-se 2020, edição em casa. Com valores e durações super acessíveis. Você poderá participar deste encontro anual de comunicadores, empreendedores, criadores e estudiosos que estão mudando o mercado da comunicação em Sergipe. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. De 7 a 11 de setembro com transmissões ao vivo. Para mais informações, acesse nosso Instagram, comunicar.se, ou inscreva-se através do nosso site, doitcomy.com.br/comunicar-se. O nosso objetivo é a sua atualização. Não fique de fora dessa! Comunicar-se 2020, edição em casa. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Os Guardiões do Crivella parece até nome de esquadrão protetor, né? Daqueles filmes que retratam a máfia italiana, mas não é. Na verdade, os Guardiões do Crivella é um grupo de servidores públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro que são pagos para atrapalhar as reportagens sobre o mau funcionamento da saúde pública do Rio. Ficam apostos em frente aos hospitais e quando uma equipe de TV inicia a reportagem, eles a atacam. Intimidação, palavrões e nenhuma preocupação com os que desabafam suas dores para a equipe de reportagem. Os salários destes servidores variam entre R$ 2.800 a R$ 10.000. As conversas encontradas em grupo de WhatsApp, em que os Guardiões do Crivella fazem parte, comprovam que esta é a única função desses servidores, entre muitas aspas. Depois da reportagem exibida no Jornal Nacional, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil saíram à caça. Computadores, celulares apreendidos. Ninguém mais postou sua selfiezinha no WhatsApp. Ou seja, os Guardiões saíram do grupo. E nessa 10ª edição do nosso programa Por Trás da Mídia, a gente vai trazer mais uma novidade para vocês, que são as nossas dicas semanais aí de filmes, séries, livros que a gente acha bacana compartilhar. E a dica que eu vou dar aí para vocês é o filme Eu Maior, que se encontra completo no YouTube. É um filme de 2013, de Fernando Schutz e Paulo Schutz, não sei se pronuncia assim o sobrenome deles, mas é bem bacana. Ele tem depoimentos fantásticos da Monja Cohen, do Rubem Alves, do Marcelo Iuca. Então é um filme que trata basicamente, é um documentário que trata basicamente da nossa jornada interior de autodescoberta, né? Ele estimula a gente a buscar algo maior do que o dia a dia, do que o cotidiano, né? É um filme não sobre religiões, mas sobre espiritualidade. É bem bacana. Então tem gente de vários credos, várias religiões e vale a pena conferir. Eu Maior, ele se encontra completo no YouTube. E esse foi mais um Por Trás da Mídia. Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com
ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, @podcastportrásdamídia. Até semana que vem!